Hoje nós temos aula de CHN, então a gente vai continuar estudando, falando um pouquinho sobre o planeta Terra, que a gente começou na aula passada, né? Na aula passada eu apresentou para vocês as duas formas de a gente representar a Terra, né? Que era o globo terrestre e o mapa mundi, né? Que era o planisfério que a Pro trouxe para vocês. Hoje a Pro trouxe só o globo porque ele é mais útil para a gente entender como é que funciona os movimentos de translação e rotação, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Como que a gente vai começar então? Vamos imaginar que a gente tá vendo a Terra de fora, como eles fizeram há um tempo atrás, antes de conseguirem algumas conclusões a respeito do nosso planeta. O que eles observavam? Eles iam lá no espaço, fotografavam o nosso planeta e eles verificavam que, conforme eles iam vendo as fotografias depois, algumas partes da Terra ficavam mais claras e outras partes mais escuras. E dependendo da hora também que eles batiam essas fotos, as figuras, os desenhos dos continentes, da parte que tem terra, elas estavam diferentes. O que eles concluíram então? Que o Sol, ele batia, a luz do Sol refletia no planeta Terra de uma forma diferente, que não era sempre da mesma forma. E observando e estudando, eles chegaram à conclusão de que a Terra girava. O nosso planeta, ele não era estático, ele não ficava paradinho no mesmo lugar. Por exemplo, vamos imaginar que aqui está o Sol, né? Estavam lá batendo, então a Terra estava aqui. Quando eles batiam a foto, o Sol está aqui, toda essa área, ela ficava clara. Era dia aqui nessa área. Essa outra parte onde não pegava a luz do Sol era escura, era noite. E conforme daqui a pouco eles batiam de novo, eles perceberam que o continente que estava aqui agora estava aqui, numa outra posição. Então eles concluíram que a Terra, ela tem a forma arredondada, que a gente já viu na outra aula, mas ela gira, ela faz esse movimento de rotação, ela gira ao redor do próprio eixo dela, é como se a gente desse uma volta em volta da gente mesmo. Viram? Eles já sabem agora que ela leva 24 horas para fazer esse movimento. Por exemplo, aqui, que tá a Rússia, ó. Ela vai, até a Rússia chegar aqui novamente, 24 horas se passaram. Através desse movimento de rotação, então, a gente tem o dia e a noite. Dia para os continentes que estão de frente para o Sol, noite para aqueles que não estão. Dali 12 horas, né? A mesma coisa. Dia para uns, noite para outros, certo? Esse é o movimento de rotação. Continuando nas observações, eles perceberam que o clima mudava durante o ano, que não era sempre igual, e também em determinadas regiões. Eles perceberam que, olhando também para o planeta, né, eles perceberam que ela fazia um outro movimento, que além de ela girar ao redor dela mesma, ela fazia uma movimentação ao redor do Sol. Então, eram dois movimentos simultâneos, ó. Ela fazia esse movimento, mas ia girando aqui, ó. Ela ao redor dela mesma, fazendo o movimento de rotação, e ela ao redor do Sol, fazendo o movimento de translação. Para fazer esse movimento de translação ao redor do Sol, ela leva 365 dias com 6 horas. Isso é o nosso ano, né? O tempo que a Terra leva para dar a volta em redor do Sol, ao redor do Sol, ok? Ela leva 365 dias e 6 horas. É por isso que a gente tem os anos bissextos, porque a cada 4 anos sobra aquelas 6 horas, né? Porque o nosso ano tem 365 dias. Depois de 4 anos, sobrou 6, mais 6, mais 6, mais 6,
multiplicação que a gente está vendo lá na matemática, né? 4 vezes 6, 24. Como o nosso dia tem 24 horas, a cada 4 anos eles fazem, o nosso ano tem um dia a mais, que é o ano bissexto, que é aquele dia lá, 29 de fevereiro, ok? Então, esse é o movimento de translação. A gente vai ver também junto agora com isso o que a gente vê no Sol. Se a gente observar, se a gente sair na rua em horas diferentes do dia, a gente vai ver que o Sol ele tá numa posição diferente. De manhãzinha ele tá bem baixinho de um lado, ao meio-dia geralmente bem aqui no centro, em cima da gente, e de tardinha mais lá embaixo no lado contrário, ao lado que ele se pôs, né? Que ele nasceu. Aí parece, a gente tem a impressão que o Sol tá girando, né? Mas não é isso, o Sol não gira, o Sol tá ali quietinho no lugar dele, ele é uma estrela que fica paradinha, quem gira é a Terra, por isso que a gente tem essa impressão. Como o planeta tá girando, quando de manhã a gente estava ali, provavelmente no decorrer do dia, a gente girou e foi para o outro lado e teve essa impressão de que o Sol gira, mas o Sol não gira. A gente sabe também que se a gente observar o céu à noite, a gente não vai ver o Sol, né? Porque ele tá lá do outro lado do nosso planeta. Nós estamos aqui do outro lado, né? Então ele ficou do lado contrário. A gente vai observar algumas coisas também. Uma é a Lua, um satélite, né? A Lua é um satélite do planeta Terra. Ela não é igual todos os dias, né? A cada 28 dias, ela vai mudando a forma dela. A gente consegue identificar, se a gente observar todo dia, ela vai mudando. Ela, às vezes ela tá bem pequenininha, daí ela vai crescendo, 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 fica cheia. Depois, de novo, ela começa a minguar, minguar, até ela ficar bem fininha, quase só um risquinho, imperceptível às vezes, né? Quando é cheia, ela é bem iluminada, até clareia à noite. Essas fases da Lua, que a gente chama de minguante, crescente, nova e cheia, também a gente consegue observar no Sol. No céu, além da Lua, a gente consegue ver estrelas. As estrelas, elas estão lá no céu o dia inteiro, elas não aparecem só à noite, como a gente pensa. A gente só não consegue ver elas durante o dia por causa da luz do Sol, né? Que é bem forte, mais forte do que a delas. Se a gente observar lá no céu, a gente vai ver que algumas têm um lugar certinho, uma posição, né? As estrelas, elas servem como orientação, né? Tem algumas constelações que são mais conhecidas, como o Cruzeiro do Sul, as Três Marias. Se a gente observar numas noites de inverno, a gente consegue ver algumas lá, assim, amontoadinhas, que dá para meio que formar um escorpião. Então, essas estrelas mais conhecidas, esses amontoadinhos de estrela que a gente chama, né? A gente pode observar lá no céu, ok? Então, o que a gente viu hoje? Sim, resumindo, né? O movimento de rotação, o movimento de translação, o movimento aparente do Sol, que é aparente, porque na verdade ele não se movimenta, quem se movimenta é a Terra, e o céu à noite, certo? Depois a Pro vai pedir para vocês ler lá no caderno de CHN, então, mais um texto que vai falar um pouquinho sobre isso, leiam com bastante atenção, e depois vocês vão fazer aquelas atividades propostas lá pelo livro, tá bom? Para a gente entender bem como que se dá essa movimentação do nosso planeta, tanto de rotação como de translação, ok?